Bom dia, boa tarde. Quero agradecer, primeiramente, ao professor Henrique de Sá, docente do Instituto Camões, na cidade de Maracai, no Centro de Língua Portuguesa, na cidade de Maracai, na UPEL de Maracai. Foi-me pedido para dar sequência àquela primeira parte do ano passado, onde falávamos sobre a planificação e a importância da planificação no ensino de português língua estrangeira. E, obviamente, que é um tema bastante vasto, há bastantes elementos dentro deste tema que precisariam de conferências e palestras mais específicas sobre cada um destes itens que compõem, primeiro, a didática dentro do ensino de português, língua estrangeira. É um tema bastante vasto. Contudo, vou tentar, nesta segunda parte, fazê-lo um bocado mais simples, mais acessível a todos aqueles interessados no tema do ensino de português de língua estrangeira, nomeadamente num contexto hispânico, que é o nosso caso aqui na Venezuela. Não me apresentei, sou Rainer Souza, atualmente sou coordenador de ensino português na Venezuela, aqui no Instituto Camões, na Venezuela. Coordenação de ensino português estrangeiro. Venezuela é o nome que nós vulgarmente conhecemos como CEP Venezuela. Bom, vou começar então a apresentação. Para isso vou compartilhar o ecrã do computador. Espero que já estejam a ver. Vamos colocar numa forma de apresentação. Ok. Muito bem. Então temos a planificação. Salta um bocadinho. Planificação em PLE, parte 2, da aula à unidade didática. O que já vimos na parte 1, para relembrar, não é? Na parte 1, que pode ser consultada no YouTube, mais concretamente no canal do Centro de Língua Portuguesa UPEL, Maracai, vimos, entre várias coisas, o que significa planificar. Até nós vimos a etimologia da palavra que vem do latim. Vocês podem consultar essa pequena palestra no canal do Centro de Língua Portuguesa UPEL Maracai, que é este mesmo canal, que é administrado pelo professor Henrique de Sá. O que é a planificação? Ou seja, o que é planificar e o que é uma planificação? Dentro da área de PLE, que é o que nós estamos a falar, não é? Dentro da área da PLE, vimos entre várias coisas qual é o programa de língua, neste caso língua portuguesa como língua estrangeira, que nós vamos usar. E também gostaria de relembrar os elementos que devemos ter em conta à hora de planificar, como, por exemplo, conteúdos, que conteúdos vamos usar. Obviamente que os conteúdos estão relacionados com o programa que nós selecionamos, e o programa também depende do grupo ou público de ensino que nós vamos ter. O manual a ser usado, se vamos usar um manual ou manuais, recursos didáticos, o público de ensino, já referi. O público de ensino é bastante importante, a quem vai dirigido com todas as suas características. É um público jovem, é um público infantil, é um público constituído por adultos. Tudo isso determina programa, conteúdos, estratégias, materiais. Não é o mesmo ensinar a um grupo de adultos do que ensinar a jovens e a crianças. E também ver se nós temos uma situação, um contexto de grupos heterogéneos, que também pode acontecer, não é? Então, isso é importante que o docente, o professor, tome em conta ou tome em consideração antes de planificar. Ele tem que ver toda essa descrição, tem que estudar bem o seu entorno, porque é que os alunos, neste caso, decidem aprender português. Será porque querem aprender uma língua estrangeira e querem aprender especificamente a língua portuguesa, ou porque não há outra alternativa na escola de uma segunda língua estrangeira além do inglês?
depende da escola, o ambiente socioeconómico da escola também é importante. Todas essas coisas são importantes e temos que ter em conta. Na parte 1, criamos até um caso concreto e específico que continuaremos a desenvolver nesta parte e nas seguintes. Não tanto nesta parte, embora vamos referi-la nas outras partes, nas outras palestras que vamos organizar sobre este tema tão importante, porque está dirigido a nós, como professores portugueses. Nós poderíamos simular esta situação. Eu ensino PLE num colégio do Estado de Aragua, num meio urbano, numa cidade do Estado de Aragua, será Maracai, Cágua, La Vitória, okay? Numa turma de 23 alunos, 12 raparigas e 11 rapazes, mas está equilibrado. É o primeiro ano de bachillerato, os estudantes têm entre 12 e 13 anos de idade, ou seja, são adolescentes. Tem esta particularidade que é muito importante. A língua castelhana é a língua materna, já vimos, não é? Estudam português porque é a única língua estrangeira disponível na escola, para além do inglês. É dizer, não são, a sua maioria, possivelmente, não há luso-descendentes, são, diríamos, monolíngues, só falam castelhano e agora vão aprender uma língua estrangeira. O nível é o A1 e os conteúdos correspondem ao seu respectivo programa. Então, já temos uma caracterização geral do grupo a quem vamos ensinar português. Neste caso, vamos ensinar conteúdos e vamos tentar que eles atinjam os objetivos propostos do programa A1 de Português Língua Estrangeira. Imaginemos que vamos trabalhar o tema, o vestuário, que também tinha sido o tema proposto naquela parte 1 que eu já vos disse. E com este tema vamos desenvolver 5 aulas integradas numa unidade didática. Mas o que é uma unidade didática? Vocês poderão se questionar. Vejamos o que nos diz a Escamilla. Esta parte está em castelhano. Vou lê-la em castelhano, com a vossa licença. La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencia debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso, nivel de desarrollo del alumno. Já vimos que são adolescentes, medio sociocultural e familiar, projeto curricular, programa, recursos disponíveis. Okay? Vejam que, fazer aqui um parênteses, não é? Vejam que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos há pouco e na primeira palestra. Tudo isto para regular a prática de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir las pautas metodológicas con las que trabajará las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. Então, isto é a unidade didática, diríamos, a concepção que temos do que é uma unidade didática e para que serve, em termos teóricos. Vejamos, então, como planificar uma unidade didática. O que devemos ter em conta na planificação da unidade didática? Quais são os elementos a tomar em conta ao criar esta unidade didática? Temos alguns itens, por exemplo, descrição, indicar o tema, o nome da unidade didática. Neste caso, já dissemos que é o vestuário. Objetivos. O que desejo que os meus alunos aprendam no fim desta unidade? O que é que eu quero que eles aprendam? O tema macro é o vestuário. Não quero só que ele aprenda o nome das diferentes peças de roupa que nós usamos, mas que possa aprender possivelmente as cores, a descrever essa roupa, a dizer, por exemplo, porque é que prefere uma determinada peça de roupa do que outra, ok? Há uma quantidade de coisas. Como chamar as peças de roupa em países onde há 4 estações? Sabemos que a Venezuela é um país tropical e, por isso, o contexto venezuelano é diferente do contexto, por exemplo, português, que está na Europa, onde existem 4 estações. O aluno pode aprender o vocabulário da roupa que ele usa, por exemplo, do vestuário que ele usa, que está familiarizado no seu contexto
de país e também em outras latitudes, por exemplo. Conteúdos, o que é que eu vou ensinar? Só vestuário? Ok. Ligado ao vestuário é uma data de coisas que podemos ensinar. Já disse, por exemplo, as cores. Se ainda não ensinamos as cores, podemos ensinar as cores. As sequências de atividades, estabelecer uma sequência lógica entre as diferentes aulas que compõem a unidade didática. Nós também tínhamos falado na parte 1 e vamos lembrar isso. Dentro da unidade didática que está composto, eu proponho, a minha proposta é que uma unidade didática esteja composta de 5 aulas. Já vamos ver. E há uma sequência lógica de aula para aula. Recursos e materiais, os diferentes materiais que nós vamos usar, ok? Estamos muito na onda do ensino online. Então, os recursos digitais que podemos usar com os nossos alunos. No caso de que tenhamos, isto também é importante, né? É para um ensino presencial, é para um ensino virtual, isto é, online, ou é para um ensino misto, variado entre o virtual e o presencial. E isso vai determinar, obviamente, os recursos e materiais que nós vamos usar. Também está a organização de espaço e tempo. Qual é o tempo que vou dar para a realização de cada atividade? Eu não pus ali, mas também é importante onde vai ser. Na sala de aula, numa sala de aula virtual, qual é o tempo da aula, qual é o tempo para as atividades que eu vou dar para a sua realização, isto é, para a realização de cada atividade, e também uma coisa que é muito, muito importante, a avaliação desses conhecimentos que vão ser adquiridos pelos estudantes. Então, como vou avaliar os alunos? Como será feita a avaliação formativa, por exemplo, sumativa, autoavaliação, etc. Ok? Vamos então. Vejamos então ficha geral da unidade didática. Nós temos que ter isto é um modelo, é apenas um modelo. Outros professores terão outros modelos. Eu gosto muito deste modelo. Nós pomos o nome da unidade didática, o vestuário, os objetivos gerais, o que é que eu quero que os alunos atinjam no fim desta unidade composta de 5 aulas. No final desta unidade didática, os meus alunos deverão ser capazes de, e o professor deve escrever numa folha em Word, no computador, mas deve refletir sobre quais são os objetivos que quer atingir com esse grupo de estudantes. Identifique aqui todos aqueles itens que deseja que os seus alunos possam fazer no fim da unidade. Pense em coisas práticas e seja o mais específico possível ao descrever as habilidades linguísticas que o aluno deverá dominar. Uma consulta ao programa de PLE poderá ajudá-lo também. Existem aqueles programas que o Instituto de Camões tem para cada nível, A1, A2, B1, B2, C1, C2, e C2 não existe, mas está até o C1, onde podemos consultar os objetivos que esse programa oficial propõe. E adaptar-se, lembre-se, sempre nós temos que adaptar as coisas. Estes elementos como programas devem ser vistos como propostas flexíveis de conteúdos. Então, nesse sentido, nós temos que saber adaptá-los ao nosso público de ensino, ok? E uma vez os objetivos que eu quero atingir com este grupo em específico que eu descrevi, poderão não ser os mesmos de outro grupo qualquer, de adultos, de crianças, de português de língua de herança, podem variar. Agora, nós temos, atenção, aí diz que devemos ser práticos e específicos. Eu quero que os alunos, no final desta unidade didática, os meus alunos deverão ser capazes de identificar as diferentes peças de vestuário, por exemplo, que usam no seu dia-a-dia. O que é que eles usam? Ok? Identificar as peças de vestuário que as crianças em Portugal ou na Europa possam usar. Identificar as cores em português, por exemplo. Ser capaz de descrever a roupa que trazem vestida, por exemplo.
coisas específicas, ok? Estamos a lidar com adolescentes, não é? Neste caso, de 12 a 13 anos. Na gramática, quais são os itens gramaticais que vai ensinar? No vocabulário, a área lexical que os seus alunos terão que dominar no fim da unidade. Vestuário, mas dentro do vestuário, o vestuário relaciona-se com outros campos, como as cores, e outras mais até. Teríamos que ver o programa, a proposta do programa oficial, para saber como podemos adaptar e adicionar a alguns campos lexicais que poderiam ser interessantes de explorar com os nossos alunos. E também cultura. Eu sempre coloco aqui, esta é a ficha geral de unidade didática que eu gosto. Porquê? Eu considero que o ensino de uma língua fundamenta-se, está assente em gramática. A gramática é uma espécie de mapa de como devemos falar. O vocabulário é toda aqueles elementos que nós precisamos do léxico para nós podermos comunicar com os nossos semelhantes, e os aspectos culturais que são muito importantes. Homem e cultura não podem estar separados. Nós aprendemos uma língua, sempre estamos a adquirir elementos de uma cultura que não é a nossa. Somente o facto de ter 23 alunos, neste caso hipotético, numa sala de aula a aprender português, neste caso específico, língua portuguesa, significa que eles vão entrar em contacto com outra cultura que não é a cultura original deles. Então, quais são os aspectos culturais que deseja que os seus alunos conheçam? Já o facto de falarmos no nosso vestuário, aqui na Venezuela, de como nos vestimos na Venezuela, e tentar compreender como crianças ou jovens em outros países, onde existe outro clima, neste caso 4 estações, podem vestir, não é? Já só esse elemento nos aproxima de uma cultura e de um país que é diferente do meu, neste caso, dos alunos que são venezuelanos. Qual é a sequência das aulas dentro de uma unidade didática? Eu tinha falado disto, isto é bastante importante. Tenho aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Na aula 1, eu gostaria de propor uma introdução ao tema da sua unidade didática. É a introdução. Introduzimos o tema. As atividades propostas devem ir nesse sentido. O tema é o vestuário, o professor ou a professora deve criar atividades interessantes que possam aproximar os seus alunos deste tema. Aula 2, desenvolvimento do tema da sua unidade didática. A aula 2 e a aula 3 vão tentar desenvolver o tema do vestuário. Por exemplo, as atividades propostas devem ir nesse sentido, com a apresentação, por exemplo, de um tópico gramática. Por exemplo, um tópico gramática relacionado com o vestuário pode ser o ensino das regras do imperativo, não é? O imperativo, veste, calça, traz-me, coisas assim. Podemos também abordar o tema gramatical do imperativo, por exemplo. Desenvolvimento na aula 3, desenvolvimento do tema da sua unidade didática. Nesta aula deveria haver uma proposta de avaliação, uma avaliação formativa. Já temos 2 aulas. Podemos ter uma atividade de avaliação formativa muito importante que os alunos podem fazer. Por exemplo, fazer uma atividade formativa dentro da sala de aula, ou como trabalho de casa, no qual o aluno faça uma pequena descrição de como se veste durante a semana para ir às aulas, ou algo que podemos nós criar para os nossos alunos. E porquê tem que ser na aula 3? Para que o aluno possa ter, como nós dizemos em didática, o feedback, não é? Daquilo que ele fez, e na aula 4 corrigir com o professor, ou o professor corrigir na sala de aula, ou pô-los a ler em todos na aula a sua descrição, ir corrigindo os alunos, e se o professor poderia ter já uma ideia se os objetivos estariam a ser atingidos ou não, e onde estão as fraquezas ou as debilidades do grupo, e onde é que há mais debilidades, não é? Conclusão do tema na aula 4, poderíamos ter uma conclusão do tema da sua unidade didática.
as atividades propostas devem ir nesse sentido, isto é, de concluir o tema, de fechar o tema. Ok? Dependendo da forma de avaliação que o professor não quer impor nada, isso são apenas propostas. Na aula 5, a aula deve estar dedicada à avaliação sumativa. Na avaliação sumativa, os estudantes devem comprovar através de uma atividade de avaliação que é o professor que determina, pode ser um teste, um exame, ou seja, uma prova, pode ser uma apresentação oral, não é? Com uma nota específica. O aluno deve saber, o tema da avaliação também é um tema um bocado vasto e até certo ponto bastante complexo, que amerita uma outra palestra. Mas na aula 5, o professor deve avaliar os seus alunos de acordo com o seu plano de avaliação, determinar como é que será feita essa avaliação. Mas essa avaliação tem que arrojar um dado específico que possa determinar ou medir, essa é a palavra, medir o grau de assimilação ou aquisição daqueles conteúdos que foram dados nas aulas, nas 4 aulas, na aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Okay? Vejamos então o plano de aula. Temos 5 aulas. Eu proponho este plano de aula. Os professores poderão ter outro tipo de plano de aulas. Por exemplo, aula número, vamos ver que a aula número 1, da unidade didática vestuário. Tema da aula. Depois nós podemos criar temas dentro do tema do vestuário, podemos nós criar nomes para cada uma destas aulas. Por exemplo, sei lá, o que é que eu trago vestido, por exemplo. O tema da aula é o que é que eu trago vestido. Como é que eu visto, por exemplo. Uma pergunta específica que já dê a entender de que é que se vai tratar toda a aula. O tempo da aula, quantos minutos são? 60 minutos, por exemplo. Acho que é o padrão no sistema educativo venezuelano. E os objetivos daquela aula. No fim desta aula, os alunos deverão ser capazes de descrever a sua roupa. Ok? Nós propomos os objetivos. Não podem ser muito extensos, é apenas uma aula de 60 minutos. Temos os passos, momentos diferentes da aula. Por exemplo, há um que eu chamo de aquecimento, que vem do inglês warm-up, não é? O aquecimento. É para quebrar o gelo, não é? Como nós dizemos. O aquecimento descreve a atividade introdutória ou a maneira como começará a aula. Ou seja, como é que eu vou começar a aula? Que atividade vou usar para começar a aula? Ok? É uma atividade introdutória. Estamos a falar de adolescentes. Então, o docente tem que pensar numa estratégia que possa cativar os adolescentes e cativar a sua atenção para este novo tópico. Que material vou usar? Manual, recursos digitais. Quais são as destrezas? Aí, nessa parte, na coluna das destrezas, vou usar, vamos desenvolver a expressão oral, a expressão escrita, a produção oral, a produção escrita. Como é somente uma atividade introdutória, eu poderia, uma atividade introdutória, geralmente, usamos muito a oralidade, não é? Para começar a romper o gelo e a criar um ambiente propício à aprendizagem. Poderíamos usar a produção oral, ou a expressão oral, como nós dizemos. A expressão oral, outra destreza que nós queiramos pôr, e lembrem-se que temos 60 minutos, então, na coluna do T significa tempo. Quantos minutos eu vou dar a este passo, que é o aquecimento? Depois temos passos, aí pus 3, mas o professor é que sabe se tem 2, 3, 4, passo 1, passo 2, passo 3. E o professor, na sua planificação, deve descrever a atividade que quer fazer. Por exemplo, vamos ver, por exemplo, uma atividade pode ser ver
trazer para a sala de aula, ou se é no espaço virtual, projetar ou compartilhar um vídeo sobre hábitos de vestuário, de como se vestem na Europa, em Portugal, e fazer uma comparação com o clima na Venezuela e como as pessoas na Venezuela se vestem, etc. E devemos, no fim, sempre ter uma conclusão da aula, que é bastante importante, descrever como termina a aula. Como é que nós desejamos terminar a aula? Devemos reservar os últimos minutos para uma conclusão da aula. Noutra palestra, podemos ver algumas dicas de aquecimento e de conclusão da aula, porque são momentos, um momento de abertura e um momento de encerrar a aula. Aspectos importantes para incluir no plano de aula. Quando iniciamos a planificação da aula, devemos, primeiro de tudo, saber quais os objetivos que os nossos alunos devem atingir nessa aula, não na segunda aula. Nessa aula, quais são os objetivos? 1, 2, já é suficiente. Se conseguimos que os alunos atinjam pelo menos 2 objetivos, já está muito bom, na minha perspectiva. Em função desses objetivos e em função desses objetivos, planificar as atividades. Se eu tenho estes objetivos, é com a mira nesses objetivos que eu vou planificar as atividades. Decidir como essas atividades serão desenvolvidas. Ok? Em função daqueles objetivos, então eu vou desenvolver as atividades. E decidir como e quando vamos introduzir, por exemplo, o vocabulário. Numa aula introdutória devemos introduzir o vocabulário. Algum item gramatical, desenvolver a produção oral, a produção escrita, a compreensão oral, a compreensão escrita. Eu pus essas siglas em parênteses porque nos ajudaria bastante quando fizermos a planificação. Por exemplo, vejam que aí destrezas, tem uma coluna. Nós podemos colocar PO, PE, por exemplo, produção oral, PO. Produção escrita no passo 2, PE. Está a compreender? Então, nós temos tudo planificadinho. Então, e usamos o nosso próprio código, é um código pessoal, como é que eu vou, na minha planificação, assinalar que nesta atividade vou desenvolver produção oral. Ponho PO. Isso são coisas já bastante pessoais e é decisão do professor. Abordar algum tema de cultura. Já vimos, por exemplo, quando só o facto de falarmos ou de conseguirmos um texto, um recurso, um recurso para a compreensão escrita sobre como vestem os portugueses durante o ano, só isso, já é uma aproximação a uma outra cultura. E outras destrezas que o docente achar conveniente, por exemplo, há docentes que gostam de trabalhar a pronúncia na sala de aula, não é? A parte da fonética. Então, o professor pode, isto também amerita outra palestra, o professor pode conseguir algum recurso que o possa ajudar a desenvolver essa parte. Bom, apresento aqui a bibliografia, as fontes bibliográficas eletrónicas consultadas. Deixo então de compartilhar esta apresentação feita em PowerPoint e convidá-los a verem mais palestras que são iniciativa do professor Henrique de Sá nos próximos tempos e continuar, então, já fizemos uma pausa bastante comprida entre a primeira parte e esta parte 2. Espero muito em breve termos uma parte 3 deste tópico tão interessante que é o ensino de PLE, planificação. Importante, o segredo, na minha opinião, não quero impor nada, não é? Mas o segredo de uma boa aula é uma boa planificação. Obviamente que as coisas nunca vão sair da forma que nós planificamos, por muitas variáveis. Mas muitas destas variáveis escapam do nosso poder como professores. Mas a planificação e o hábito de planificar bem pode-nos ajudar a atingir, pode-nos ajudar a que os nossos estudantes, ou ajudar os nossos estudantes a atingir
os objetivos e sentirem-se satisfeitos com o seu progresso no processo de aquisição da língua, neste caso da língua portuguesa. Espero que tenham gostado e, bom, até outra oportunidade. Muito obrigado e obrigado especialmente ao professor Henrique de Sá pelo convite e parabéns pelo excelente trabalho que está a realizar à frente do Centro de Língua Portuguesa, o PEL Maracai. Muito obrigado, continuação de um bom dia.